Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, compartilhar com vocês hoje aqui o livro de Êxodo. Hoje nós vamos falar sobre a identidade. É isso aí, é forte, né? E eu já quero começar perguntando para você: você sabe quem você é? Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Um dia me fizeram essa pergunta, o meu mentor. Logo que eu comecei, ele perguntou: quem é você, Michele? Meu Deus, eu não sabia nem responder. Eu estava passando por algum momento assim tão difícil que eu não sabia nem quem era mais eu. Mas hoje, se você perguntar quem sou eu sou a Michele, casada com o Fábio, mãe do Pedro e da Pietra e filha de Deus. É isso que você precisa saber, que você é filha de Deus. É isso que você precisa saber, que Deus tem um propósito na sua vida, que é a sua família, com quem você se casou, quem o Senhor colocou nas tuas mãos para você cuidar. Então, agora você já sabe qual é a sua identidade. Eu sou a Michele, casada com o Fábio, mãe do Pedro e da Pietra e filha de Deus. Essa é a nossa identidade que o Senhor nos deixou. Amém? E para falar de identidade, hoje eu queria compartilhar aqui com vocês a vida de um cara que ele é top, Moisés. Isso aí, Moisés é um cara assim que acredito que foi um dos maiores líderes da Bíblia, que a gente aprende muito com eles em toda fase. A gente aprende, ele deixa um ensinamento para nós. E eu queria compartilhar aqui desde o comecinho da história dele. Quem que foi Moisés? Moisés, ele nasceu num tempo de muita opressão, ele nasceu num tempo difícil. Moisés nasceu num tempo que Faraó tinha mandado matar todas as crianças, principalmente se nascesse homem. E Moisés nasceu bem nessa época. E quando foi mandado esse decreto, Moisés já estava com 3 meses. A mãe dele escondeu ele ali durante esses 3 meses, porque aquela criança não podia chorar. Se ouvisse choro, aqueles soldados entravam e levavam aquela criança e a mãe não podia mais ver, porque aquelas crianças tinham que ser mortas. É um tempo bem difícil, onde o povo de Deus estava vendo uma opressão muito grande, onde eles trabalhavam muito, onde não havia recurso nenhum. Então o povo de Deus estava sofrendo muito, porque já estava sendo anunciado que Cristo veria para salvar aquele povo. E Faraó, ele ficou com muito medo disso, que fosse levantado um rei melhor do que ele e que fosse acabar com tudo aquilo que ele estava fazendo com o povo de Deus. Então a mãe de Moisés decide guardar esse menino por 3 meses. Só que foi o único tempo que ela conseguiu guardar ele ali, porque ele foi crescendo, não dava para manter ele só ali preso. E certo dia, a mãe de Moisés faz um cestinho, coloca ele no rio e entrega ao Senhor. E a irmã de Moisés, Miriam, acompanha esse rio que é colocado, acompanha esse cesto que é colocado no rio. E esse cesto ele vai em direção à pessoa certa, que é a filha de Faraó, o que tinha liberado o decreto que todos os filhos homens que nascesse era para morrer. E Moisés, dentro daquele cestinho, chega perto dessa filha de Faraó ali. E quando chega esse cestinho, que Deus levou ele já para o lugar certo, né? Para a filha de Faraó. E quando ela vê aquela criança, ela acha graça nele. E Miriam tá ali acompanhando. Miriam chega bem na hora certa e fala: minha senhora, não quer ficar com esse... Minha senhora, olha essa criança, cuida dela. Mas ela falou: eu não tenho como amamentar, eu não tenho como cuidar. E Miriam fala: não, minha senhora, eu posso achar alguém para cuidar, e quando ele já não precisar mais do leite materno, eu trago ele de volta. E foi assim que foi feito. A filha de Faraó falou para Miriam: leva ele e pede para que alguém cuide dele, e eu vou estar pagando para que essa pessoa cuide. E quando ele já for desmamado, você traga para mim novamente. E foi assim que aconteceu na vida de Moisés. Moisés nasceu, foi tirado dos braços da sua mãe com 3 meses de idade, mas Deus tinha um propósito muito grande na vida de Moisés. Moisés é levado
de volta para a mãe dele pode cuidar dele, e ainda Deus manda uma provisão que essa mãe que estivesse cuidando, que é a própria mãe de Moisés, ela recebesse ali, né, uma quantia, uma ajuda para cuidar daquela criança. Olha como Deus é maravilhoso, né, gente? Então, Moisés já cresce nesse ambiente meio conturbado, né? Já há uma crise aí, porque é tirado da mãe, depois volta para a mãe de novo, mas depois, quando Moisés cresce, Moisés é levado para a filha ali de Faraó. E Moisés, ele é criado ali naquele palácio, diante de tudo aquilo, porque o pai dela, Faraó, não ia mandar matar aquele menino qual ela estava cuidando, né? Então, ele não teve poder para fazer nada com Moisés. Só que Moisés, ele cresce debaixo daquela lei, Moisés cresce debaixo daqueles costumes, e Moisés vai crescendo ali, longe do seu povo, né? Longe do seu povo, da sua família. Então, Moisés já começa a história dele muito conturbada, né? E muitas das vezes na nossa vida também não é diferente, né? Quantos de nós aqui, às vezes, fomos abandonados por um pai, por uma mãe, ou às vezes foi criado por um avô e por uma avó, e ao decorrer da vida isso causa frustrações em nós, né? Nós crescemos com a nossa emoções, com a nossa mentalidade, às vezes faltando algo, né? E isso quem pode preencher, quem pode mudar, quem pode trabalhar é somente Deus. Mas ao decorrer de tudo isso, certo dia, a palavra fala aqui em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11, fala que certo dia, Moisés, já adulto, foi para um lugar onde os seus irmãos hebreus estavam e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam, viu também um egípcio que estava ali espancando um dos hebreus. Olha só, egípcios era onde Moisés era criado, mas hebreu era da onde Moisés tinha vindo. E Moisés, ele se depara com uma situação ali, uma situação que incomodou o coração dele, porque já tinha um propósito na vida de Moisés, e Moisés vê aquele egípcio espancando um povo que era da terra dele. E quando Moisés vê aquilo, Moisés nada menos e nada mais, ele toma uma atitude, ele acaba matando aquele egípcio. Na hora ele agiu sem pensar, ele agiu pela emoção, porque ele não aceitou que aquele egípcio estava fazendo aquilo. Porque já bastasse o povo ali estar sendo oprimido, o povo estava cansado, ainda ele vê aquele ato ali de um espancamento, ele agiu dessa forma. E ele mata esse egípcio. E ele tem que sair fugido, porque logo todos os egípcios ficam sabendo ali, principalmente Faraó, fica sabendo do que Moisés tinha feito, e Moisés ele tem que correr e se esconder. Mas Deus é tão lindo que desde o nascimento de Moisés, Deus já tinha um propósito. Deus já tinha algo preparado para ele, e Deus, todo o tempo, você pode perceber que desde o nascimento, Moisés já está sendo cuidado por Deus. Moisés consegue fugir depois que matou aquele egípcio, ele fica com medo, e ele, com medo que todo mundo descobre, e ele foge, ele fica escondido. Mas mesmo assim, quando o faraó soube de tudo que tinha acontecido, manda matar Moisés, olha só. Então, nós percebemos que, olha só, todo o cenário de Moisés, olha só tudo que acontece lá na frente. Moisés tem uma vida legal, uma vida boa, mas Moisés comete um pecado que o próprio faraó, de quem ele vive, de quem ele compartilha ali o mesmo lugar, a mesma pessoa manda matar ele, e mais uma vez faraó é tirado dali e tem que fugir. Mas Moisés foge daquele povo ali e ele vai para um deserto, aonde ele se encontra ali com as filhas de um sacerdote, e ali vem o cuidado de Deus novamente para Moisés. Aquelas mulheres ali dão água para Moisés e fala que encontrou ele, e ele é levado ali para diante do povo dele, do próprio povo dele.
E onde ele, aqui no versículo 20, em Êxodo 2, fala: Onde está ele? Perguntou o pai delas. O que deixaram lá, convide ele para comer conosco. E Moisés aceitou e concordou também em morar naquela casa daquele homem. E ele deu por mulher sua filha Zípora, e ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou imigrante em terra estrangeira. Olha só, Moisés fugiu, se encontra com o povo dele, ele é bem recebido, ele conhece uma mulher, ele se casa, ele tem um filho e ali ele consegue construir a vida dele. Mas você vê que todo o tempo Moisés, a história dele é muito conturbada, muito, né, muitas coisas acontecem. Mas chega um dia que Deus tem um encontro com Moisés. Chega um dia que Deus quer estabilizar as emoções dele, estabilizar a identidade dele, quem ele é, para quem ele foi escolhido. Chega um dia que Deus ele quer esclarecer o propósito que Deus tem na vida de Moisés. E é lá no capítulo 3, onde Moisés ele está pastoreando o rebanho do sogro dele, Jetro, e de repente ali naquela sarça, de repente ali naquele deserto aparece uma sarça, o qual ali Deus se revela para Moisés. No capítulo 3, onde fala: Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, que pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Moisés decide ir ver isso de perto. Olha só. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Olha só que forte, gente. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha só. Nesse encontro com Deus, Deus se revela de onde Moisés veio e quem era Moisés. Deus revelou tudo aqui, ó. Eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele já revela toda da onde ele veio, da onde ele é e qual era o povo dele. Deus se revelou ali. Ele falou assim, ó, você tem uma família, você tem um Deus o qual você serve. E naquele momento que Deus se revela, ele tem medo de olhar para Deus. Ele falou: meu Deus. Ele sabia que, embora ele vivesse com os egípcios ali, debaixo de Faraó, mas ele sabia que ele tinha um Deus, o qual ele temia. Ele tinha uma família, uma parentela que servia a Deus. Então Moisés disse ao Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito. Tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrar-os das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para a terra e vasta onde há leite e mel com fartura. Olha só o que Deus fala para Moisés. Olha o propósito de Deus. Deus se revela a Moisés: Moisés, eu estou te escolhendo para que você vá e liberte o meu povo. Meu povo, eu ouvi o clamor deles, eles estão aprisionados, eles estão vivendo uma opressão. Mas eu escolho você, Moisés, para tirar o meu povo. Embora você tenha vivido tudo isso, embora você teve que se afastar dos seus familiares, embora você teve que ir para um outro povo, embora você teve que fugir, você cometeu um pecado, mesmo assim, Moisés, eu escolho você para libertar o meu povo. E quando Deus escolhe Moisés, olha só o que ele fala. Moisés, ele não tinha noção quem ele era. Acredito que ele fala: quem sou eu? Eu fui tirado dos braços da minha mãe, fui criado no Egito, de repente eu mato um homem, fujo, venho parar aqui no meu povo novamente. E quando Deus escolhe ele, olha o que ele fala: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar o israelita do Egito? Moisés, ele se questionou a Deus: quem sou eu para fazer isso? Ah, irmãos, muitas das vezes nós somos da mesma forma que Moisés, né? Às vezes nós nos questionamos: quem sou eu, Deus,
para ir fazer a tua palavra, pregar a tua palavra, para louvar o teu nome, seja qual for a obra que o Senhor tem te escolhido, você tem questionado, você tem falado: quem sou eu? Eu sou tão pequena, eu sou tão pequeno, como o Senhor quer escolher a mim para ir libertar o teu povo? Será, Senhor, que é a mim que o Senhor quer? E Moisés não acreditou nele, porque Moisés ele estava tendo uma crise de identidade, porque ele já não sabia quem ele era mais, o que ele fazia. De repente ele estava com um povo, de repente ele já estava em outro povo. Então ele teve essa crise de identidade. E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou e quem eu envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar lá diante do israelita e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a você, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que direi? Olha só toda a crise dele. Como, Deus, que eu vou? Como, Senhor, que o Senhor me escolhe, um homem que não sabe falar, um homem, como que o Senhor me levanta como um líder para ir diante de Faraó, um rei que estava oprimindo o povo naquele tempo? Moisés, ele fica ali, coitado, desesperado, igual eu e você, né? Quando Deus manda a gente falar algo ou fazer algo, que Deus nos chama para uma missão, a gente fala: quem sou eu? Como que eu vou lá falar com essa pessoa? Como que eu vou lá, meu Deus? Como que eu vou fazer essa obra? Como que eu vou ir lá na casa daquela irmã levar algo? Eu vou chegar lá e vou falar o quê? Muitas das vezes nós temos essa crise de identidade, porque nós não sabemos quem Deus é. E Deus já tinha se revelado: eu sou contigo, vai, eu somente vou te instruir, vai. Mas mesmo Deus levantando os profetas, mesmo Deus falando com o próprio Moisés, Moisés ele teve medo. Moisés ele teve dificuldade, porque ele era um ser humano. E Deus diz a ele: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou. Olha o que Deus fala: Moisés, vai e fala em meu nome. Porque quando você abrir a boca, não é você que fala, é eu que vou falar, o próprio Deus que ia falar. É o eu sou. Era somente para isso Moisés falar. Mas mesmo assim, Moisés, ele duvida, ele não acredita. Como pode? Como que eu vou chegar diante daquele grande povo e falar que Deus me enviou? E às vezes Deus tem te enviado em algumas missões. Às vezes Deus tem se revelado para você, às vezes Deus tem te chamado para um propósito. E você tem se acovardado, você tem tido medo, você tem se sentido incapaz do que Deus pode fazer na sua vida. Naquele tempo, o próprio Deus falava com Moisés, o próprio Deus estava com ele. Mesmo que Moisés tinha matado alguém, mesmo que Moisés estava totalmente perdido, mas Deus, ele escolheu, porque Deus, ele capacita aquele que não tem capacidade. Deus levanta aquele que é pequenininho, porque Deus, ele olha para quem ninguém olha. Então, às vezes você tem olhado para sua vida, para o seu ministério, para sua casa, para sua família, e Deus está dizendo: filha, eu te escolhi do jeito que você é. Filha, eu te escolhi, eu te chamei do jeito que você é. Mas cabe a nós, queremos ou não, viver o que Deus tem para nós. Embora as dificuldades às vezes são muitas, mas Deus nos escolheu, Deus nos chamou. E para isso, às vezes você já tem recebido algumas palavras, algumas profecias, Deus tem falado: eu vou te usar no louvor, eu vou te usar na palavra, eu quero te usar. E o que você tem feito com o que Deus tem falado para você? O que você tem feito? Eu lembro que tem uns 2 meses, 3 meses, que eu estava num culto, foi um culto maravilhoso, e quando eu saí do culto, eu já estava indo embora, Deus levantou um profeta para falar comigo, quem eu menos esperava, acredita? Quem você menos espera, Deus levanta para falar com você. E ele veio e falou assim: Deus tem sede de te usar, Deus quer usar você para falar com muitas mulheres, uma multidão. Ele falou: vai buscar recursos, se você não sabe falar, vai buscar os seus recursos, porque Deus tem pressa. E quando ele falou aquilo, eu não sabia nem para onde eu ia.
o que que eu ia falar, o que que eu ia fazer, mas eu me sentia assim como Moisés, o que que eu vou fazer, o que que eu vou falar, Senhor, para onde eu vou? E eu coloquei na minha cabeça, eu falei, será que eu vou fazer oratória para aprender a falar isso, aquilo? Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? E Deus trouxe uma pessoa em mente e eu entrei em contato com ele, que hoje é o meu mentor, é o Enéas Queiroz. E eu entrei em contato com ele, eu falei, Enéas, na onde eu vou para conseguir fazer oratória, para aprender a falar melhor, o que que eu faço? E eu falei, meu Deus, ele vai achar que eu tô doida. E ele falou, não, ó, vamos começar por aqui, vamos fazer uma mentoria, vamos se descobrir qual é o seu propósito, vamos se aprofundar. E eu fiz ali 3 semanas com ele mentoria e depois acabei aquilo me ajudou muito e tô fazendo até hoje. Então, o que que eu fiz? Eu recebi uma palavra, eu fui buscar ajuda, eu fui buscar recurso, eu fui fazer um investimento em mim. Para hoje, Deus ter quebrado um pouquinho da timidez de eu estar aqui na frente falando com vocês. Mas o propósito era maior. Moisés, mesmo ele tendo todas aquelas dificuldades, mas ele obedeceu ao Senhor. Ele foi, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu embolo tudo. Deus levanta pessoas para te ajudar naquilo que você tem dificuldade. Então, o que eu quero te dizer, não importa se você não sabe falar, se você não sabe nem como vai fazer, o importante é você obedecer. O importante é você saber que o eu sou o que sou. E é isso que basta. O Senhor, ele é tudo. O que você precisa ter é a presença do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo, porque quem faz o resto é Deus. E olha só, Deus levantou Moisés, Deus levantou o irmão, Deus dava as revelações para Moisés, o irmão dele ia e falava com aquele povo do jeito que era para falar. Então Deus, ele vai preparando pessoas, conexões para nós fazer, para ir nos levando diante daquilo que Deus quer fazer. Então só depende de mim e de você. Porque se naquele dia que aquele profeta me entregou aquela palavra, eu tivesse me acovardado de falar, não, Deus não vai fazer nada, acabou a minha história, olha o que eu tô vivendo, olha onde eu tô, não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer, não tem. E se eu fosse olhar para tudo aquilo que eu já tinha vivido e o que eu estava vivendo e eu fosse me prostrar diante daquilo, eu não ia viver tudo que Deus tem para mim. Então eu quero te convidar hoje a você ser um Moisés, a você ser um libertador de pessoas, porque foi isso que aconteceu na vida de Moisés. E depois Deus levou ele diante daquele povo para falar com o próprio Faraó. Moisés viveu algo que dá, meu Deus, ele viveu algo assim que foi tremendo. Se eu for ficar aqui falando para você tudo que Deus fez na vida de Moisés, que Deus usou ele para libertar o povo daquela terra, daquela opressão, e até chegar naquela terra que manava leite e mel, ele conseguiu levar o povo até ali. Ele não entrou, mas ele conseguiu conduzir aquele povo, embora cansado, embora Deus mandou ele tocar na rocha, ele bateu, embora vivendo um cansaço, Moisés obedeceu todo o tempo a Deus. Eu sei que às vezes na nossa vida nós estamos cansados, angustiados, entristecidos por algo que tem acontecido, porque o tempo da espera é demorado. É difícil o tempo da espera, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu recebi aquela palavra, eu busquei ajuda, estou fazendo mentoria. E daí, você aprende, você tem que compartilhar. Ou você quer ser um rio, ou você quer ser uma represa. Então, a escolha, a decisão é sua. Então, minha querida, meu querido, busque ajuda. Se você tem um sonho, se você tem um projeto dentro de você, que você almeja compartilhar, vai buscar ajuda. Tenha força, tenha coragem, seja igual eu na outra igreja que eu estava, no outro templo que eu estava, ali eu estava diante de um povo, eu cuidava de um povo, eu tinha oportunidade para estar ministrando, estar na frente, mas teve um tempo determinado. Deus quis me levar, expandir a minha mentalidade e eu fui para outro lugar. Nesse lugar que eu estou agora, tem pouco tempo que eu estou lá.
não é as mesmas coisas, não é da mesma forma, mas eu falei, Deus, eu não quero ficar aqui sentada, de alguma maneira eu quero levar a tua palavra. Eu sei que eu tenho que buscar, eu sei que eu tenho que me aprimorar, quer dizer, eu tenho que aprender mais, né? Então, só que eu não fiquei ali estacionada, eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor. Não importa quem vai ouvir, se Deus levar essa sementinha, ou se uma pessoa ouvir essa palavra e tocar no coração dela e ela ter coragem. Eu falei, Deus, eu não posso ficar aqui sentada. Eu não posso querer estar num microfone, estar num púlpito, não. Eu tenho que levar a palavra onde o Senhor me mandar. Seja sentada num ônibus, seja estando no supermercado, seja onde for, na oração, na intercessão, aonde o Senhor me mandar, eis-me aqui, Senhor. E o que que eu fiz? Tô buscando conhecimento, tô buscando todos os recursos, cada dia mais. E tô eu aqui no YouTube, olha só. E é devagarzinho, é aos pouquinhos. A gente tem que acreditar, a gente não tem que fazer pro homem, mas a gente tem que colocar o nosso coração em Deus, porque quem vai trabalhar, quem vai fazer é somente Deus. Então, Deus sempre trabalha de alguma forma. Às vezes o meu tempo é agora aqui com vocês, e como eu tenho aprendido, como eu tenho me doado, como eu tenho feito com todo amor, com todo carinho. Às vezes o seu tempo você precisa se posicionar para que pessoas possam te ver, falar, não, ela tem o dom da palavra, ela tem o dom do louvor, da intercessão. Mas às vezes você tá aí de cabisbaixo, você desacreditou de você mesmo, mas não, Deus quer te levantar como Moisés para libertar o povo dele. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a sua voz, precisam ouvir o seu testemunho. Às vezes você não precisa nem pregar, falar igual eu estou falando, somente o seu testemunho, ele vai impactar vidas, ele vai levantar mulheres, ele vai transformar vidas. Então não desista, não desanima do que Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem um propósito lindo e Deus quer te levantar como Moisés, um libertador nessa terra. Então, vai em busca do que Deus tem para você. Eu não sei qual é o seu chamado. Às vezes o seu chamado é só dentro da sua casa, o seu ministério, você ganhar o seu esposo, ganhar o seu filho, mas vai, se dedica, dá o seu melhor. Então, o que eu quero deixar aqui para você hoje, não desista. Não desista do que Deus tem para sua vida. Você é uma libertadora, você é um libertador, assim como Moisés. Moisés questionou a Deus: eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Eu não sei, Senhor. Eu tenho medo, Senhor. Como que eu vou diante daqueles outros pastores, diante daquelas outras missionárias que sabem falar 1000 vezes melhor do que eu e eu não sou nada? Olha só, a prova é eu tô aqui mostrando meu rosto por amor à obra, por amor a Jesus, por amor à sua vida, trazendo hoje, porque você pode, você é capaz. Então toma posse dessa palavra, Moisés, se levanta, não deixe o medo te aprisionar, porque o povo estava vivendo uma opressão, mas Moisés se levanta, não, eu vou libertar esse povo. E Moisés foi, e ele conseguiu libertar aquele povo. Saiba, tem pessoas que precisam de você, então se levanta, mulher. Se levanta, porque é grande a obra que Deus tem na sua vida. Que você possa receber hoje coragem, força do Senhor para cumprir todo o seu propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Então creia, tenha fé que Deus, ele vai cumprir todas as promessas. Basta você querer. Foi como eu recebi aquela palavra, eu corri e coloquei ela em prática e aqui estou falando para você. E é assim que Deus quer fazer na sua vida também. A gente já não nasceu aprendendo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, a gente vai melhorando, a gente vai crescendo aos pouquinhos. Mas o importante é você obedecer. Assim como Moisés, ele se achava incapaz, mas ele obedeceu ao Senhor. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. E se você gostou dessa palavra, compartilha com mais alguém. Se inscreva nesse canal. A intenção desse canal é a gente crescer junto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.